Bolsonaro está com um enorme problema em mãos, chamado Pablo Marçal. Porque esse cara, ele tem potencial para matar o mito Bolsonaro de uma vez por todas. Porque Bolsonaro, ele não consegue mais atender a todos os anseios bolsonaristas. Bolsonaro não consegue mais ser aquele outsider, aquele antissistema, porque ele se institucionalizou. Ele agora faz parte do sistema. Mas Pablo Marçal não. Pablo Marçal não tem a vergonha de abraçar o ridículo, como Bolsonaro tinha no passado, e já tem bolsonarista migrando para o Pablo Marçal. E nenhum filho de Bolsonaro reúne as características que Pablo Marçal tem para substituir o ex-presidente. Tanto que Ricardo Salles já está indo para o Marçal. Na sua opinião, Pablo Marçal é uma ameaça para Bolsonaro? O que vai acontecer com o futuro de Bolsonaro depois de 2024? É o fim dele? Então like no vídeo se você quer a destruição de Bolsonaro e se inscreva no canal. O Pablo Marçal, nesses últimos tempos, ele cresceu bastante em termos de relevância, pelo menos para a cobertura política, porque ele tem aparecido praticamente todos os dias, repercutindo com alguma declaração, seja a respeito de Tabata Amaral, alguma polêmica que ele apareceu, e isso tudo o coloca como sendo um outsider, mais ou menos como o Bolsonaro era lá em 2010, 2012, na época que o Bolsonaro começou a pegar tração, justamente por essas polêmicas que Pablo Marçal abraça hoje. Ele vai e ataca Tabata Amaral. Ele é processado. Ele não se importa com isso. Parece que quanto mais ele é processado, mais ele vai pra cima, mais ele aparece e mais os bolsonaristas ficam loucos por ele. Tudo bem que no último Datafolha, o Pablo Marçal deu uma crescida, mas não como era esperado, o que pode dar uma reduzida no ímpeto bolsonarista e migrar para o Pablo Marçal. Porque o Datafolha mostrou, diferentemente da pesquisa Quest, que nós temos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos oscilando na primeira posição, empatados tecnicamente. Datena não está lá no empate triplo, como mostrou a pesquisa Quest. Ele está bem atrás, 10, 12 pontos percentuais atrás dos dois. Mas Datena cresceu 3 pontos percentuais, acima da margem de erro, como também cresceu Pablo Marçal. Até essa pesquisa do Datafolha, Bolsonaro estava tendo que lidar com algumas traições de aliados com relação ao Ricardo Nunes. Por quê? Segundo informações do UOL, o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, aquele de passar a boiada, estava reunindo os bolsonaristas com o Pablo Marçal, mesmo o PL tendo fechado apoio ao Ricardo Nunes. Isso não é um boicote ao Ricardo Nunes, isso é um boicote do Bolsonaro ao Bolsonaro que o Ricardo Salles está fazendo. Ora, porque São Paulo é essencial para o Bolsonaro. Essencial. E o Ricardo Nunes pode ficar fora do segundo turno, porque a pesquisa Quest mostrou o Datena empatado com ele. E Datena cresce em cima do Nunes. Então, o Ricardo Salles migrando e trazendo bolsonaristas para apoiar o Pablo Marçal, mostra que ele não está nem preocupado com a possibilidade de ele ser expulso do PL, porque foi isso que o Bolsonaro falou. E o Valdemar Costa Neto também. Quem apoiar pessoas ou candidatos que não sejam apoiados pelo PL vai ser expulso do partido. Sabe o que o Salles fez? Deu uma banana para os dois e tá ali articulando o apoio ao Pablo Marçal. E o União Brasil, que é um partido da base do Ricardo Nunes, também está tendo conversas com o Pablo Marçal porque acredita que o Ricardo Nunes vai desidratar até o segundo turno. Os caras estão migrando de fato para o Pablo Marçal, dando mais força para ele. Porque o Bolsonaro, ele não consegue mais atender aos anseios bolsonaristas. Porque ao longo desses anos que o Bolsonaro foi presidente da República, ele teve que se institucionalizar. Não teve jeito. Você tem, por mais que o Bolsonaro quisesse destruir as liturgias do cargo, aparecendo de chinelo, aparecendo com camiseta falsificada do Palmeiras, tem certas coisas que as instituições são muito mais fortes e o Bolsonaro foi se institucionalizando, principalmente para o jogo partidário. E essa institucionalização do Bolsonaro, essa preocupação partidária que o Bolsonaro tem que ir lá apoiar candidato A, apoiar candidato B, fazer caravana pro partido, isso tudo tolheu a possibilidade do Bolsonaro ser um outsider, porque ele não é mais um outsider. O Bolsonaro, ele não pode atacar o STF, ele não pode atacar o Congresso, ele não pode atacar a presidência da República, ele não pode atacar mais nada. O Bolsonaro hoje é completamente diferente do Bolsonaro de 2018. E é por isso que ele perde apoio cada vez mais. Por isso que hoje o Bolsonaro é um político de padaria, um político irrelevante, porque ele já não é mais o mito. O mito está morto, pessoal. O mito está morto. Aquele Bolsonaro que gritava, berrava, não existe mais.
E isso representa um dilema para o Bolsonaro, porque o bolsonarismo, como todos os movimentos de extrema-direita no mundo, é um movimento dos fracassados. Pessoas que tiveram sucesso na vida, não superaram esses insucessos e ficaram ressentidos. A extrema-direita global, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, canaliza esse insucesso, canaliza essa raiva, esse ressentimento para o problema da imigração. E isso aglutina os extremistas de direita. Esse é o mote da extrema-direita no mundo. Só que aqui no Brasil nós não temos problemas migratórios. Então o que a extrema-direita faz? Canaliza a raiva, o ódio da população, direcionando para o sistema. Só que como o Bolsonaro vai fazer isso se ele faz parte do sistema agora? Ele vai se atacar? Ele não pode. Por isso, pessoal, que o Bolsonaro, ele começa a cair e começa a ser cada vez mais destruído pela autodestruição ou autofagia do movimento bolsonarista, porque o movimento bolsonarista é um movimento autodestrutivo. Todos aqueles que não conseguem mais ou que não contemplam mais os interesses do bolsonarismo, eles são destruídos. Aconteceu isso com o Dória, aconteceu com o Frota, com a Joyce, com o Mourão, com todos eles, até com os militares. Todos aqueles que estavam mais na periferia do bolsonarismo foram sendo destruídos primeiro. E o núcleo duro do bolsonarismo hoje, que representa Bolsonaro, vai ser destruído também. Inclusive os próprios filhos, porque nenhum filho do Bolsonaro, pessoal, tem as mesmas características que projetaram Bolsonaro. Pablo Marçal tem. Por quê? Uma das principais qualidades do Bolsonaro, isso eu tenho que admitir, é que Bolsonaro não tem medo do ridículo. Isso é super importante para qualquer sucesso que você vai ter na vida. E aí aqui eu até passo esse ensinamento para vocês. Porque não importa o que você faça, você pode fazer qualquer coisa, você pode criar a cura do câncer. Vai ter gente que vai continuar achando você ridículo. Então o que você tem que fazer? Você tem que encarar e vencer o medo de ser ridículo. E o Bolsonaro fez isso, mas nenhum filho do Bolsonaro tem essa coragem. Não tem. Pensa aí, pensa o Flávio, pensa o Eduardo, pensa o Carluxo comendo frango com as mãos e se sujando todo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar algum filho do Bolsonaro falando em rede nacional e um discurso oficial da presidência que deu uma na esposa pela manhã, como o Bolsonaro fez? Você acha que algum filho do Bolsonaro vai falar que eles são imbrocháveis? Claro que não! Eles têm vergonha disso. O Flávio Bolsonaro, ele se distancia como parlamentar do Bolsonaro ou do comportamento do Bolsonaro. O Flávio, ele quer se colocar como sendo um articulador político no Senado. O Carlos é tímido, nem aparecer ele aparece. Raríssimas declarações. Se você for buscar foto do Carlos agora em qualquer plataforma de pesquisa, você não vai encontrar fotos novas, são sempre as mesmas. E o Eduardo Bolsonaro? Ele pode ser ridículo como o Bolsonaro? Pode, mas ele quer ser tão relevante, mas tão relevante que ele tá querendo articular e ser um grande nome da extrema-direita internacional. Porque eles temem ser figuras patéticas igual o pai. Só que foi isso que projetou o Bolsonaro. E eles não têm essa característica. Pablo Marçal tem. E essa é a vantagem dele. Porque o Pablo Marçal, o cara que vai e faz aquelas declarações de que... Aquelas declarações que são completamente fantasiosas, você percebe isso. Mas ele vai e fala que ele pilotou o avião, que o piloto desmaiou, ele cria contos, aparentemente, e ele não tem vergonha de falar. Ele não tem vergonha de levar as pessoas para fazer uma trilha num morro em São Paulo e ficar preso lá. Ou fazer provas que as pessoas perdem. É um negócio absurdo do Pablo Marçal. Mas ele não tem essa vergonha. Ele não tem a vergonha de atacar a Tabata. O Pablo Marçal é mais Bolsonaro do que qualquer filho do ex-presidente. E por isso que ele é perigoso para Bolsonaro. Porque ele é o outsider. Ele se comporta como Bolsonaro se comportou em 2016. E esse movimento, 2016, 2017 até 2018. E esse movimento de frustração não arrefeceu. Não arrefeceu. Pablo Marçal pode atacar o sistema. E ele se colocou, eu não sou de direita, ele falou, eu sou de direita conservadora, eu sou marçalista. Ele se bota nessa posição. E o Bolsonaro ficou com tanto medo e receio do Pablo Marçal que ele fez um ataque ao Lula para recuperar essa imagem de antissistema. Porque ele falou, o Lula é o filho do sistema. Ora, se o Lula é filho do sistema, Bolsonaro é o quê? Ele é o antissistema? Como que o Bolsonaro é o antissistema? Não tem jeito ele ser um antissistema, ele foi presidente da República, ele tá fazendo um jogo político partidário, ele tá em plena campanha pra eleger aliados dele. Ele tá fazendo isso para que o PL possa aumentar a bancada em 2026. Isso faz parte do jogo do sistema. Bolsonaro, eu até chutei aqui o tripé, Bolsonaro é o sistema, não adianta ele falar que não é, e ele está sendo comido, massacrado e será morto pelo Pablo Marçal.